Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Bookcast do canal Arqueobook, o nosso espaço para mergulhar fundo nas ideias que os livros nos trazem. Oi, pessoal, prontos para mais uma? Hoje, olha, temos em mãos um livro que realmente sacode as estruturas. Emburrecimento Programado, o currículo oculto da escolarização obrigatória. Nossa, que título, já chega dando recado, né? Totalmente. O autor é o John Taylor Gatto. E, para quem não conhece, ele não é um teórico de gabinete, não. Ah, não mesmo. Gatto foi professor por 30 anos em Nova York, ganhou prêmios importantes, tipo Professor do Ano. Vários, né? Vários, mas aí, em 1991, ele simplesmente chuta o balde, larga tudo. E a justificativa dele foi chocante, para dizer o mínimo. Exato. Ele disse que não queria mais ganhar a vida machucando crianças. Pesado, né? Muito. E essa decisão assim tão drástica já mostra a força da crítica dele, sabe? Ele não tá falando de fora, ele viveu aquilo por dentro. É uma visão que vem das entranhas do sistema. Perfeito. E essa crítica demolidora à escolarização compulsória que a gente vai investigar hoje. O nosso objetivo aqui é, entender as ideias centrais do Gatto, capítulo por capítulo mesmo, tentar desvendar esse tal currículo oculto que ele diz que existe por baixo dos panos em toda a escola. E acho que vale, além de só listar o que ele critica, né, tentar entender a lógica por trás. Por que ele acha que a escola funciona desse jeito, quais seriam as intenções, as consequências disso tudo. Boa. E um ponto que vai aparecer sempre, e é crucial, é a diferença que ele faz entre educação, no sentido mais amplo, de formação humana, e escolarização, que é o sistema formal. Para ele, essa distinção é a chave de tudo. Ótimo ponto para a gente ter em mente. Então vamos lá. Capítulo 1. O professor de 7 lições. Gatto já começa com uma bomba, né? Ele diz que não importa a matéria, o professor, nada. A escola ensina, acima de tudo, um currículo oculto. Que currículo é esse? Ele lista 7 lições que a gente aprende não pelo conteúdo explícito, mas pela própria estrutura da escola, sabe? A primeira é a confusão. Confusão? Como assim? Gatto argumenta que a escola ensina que nada tem relação com nada. O conhecimento vem em pedaços, tipo matérias separadas, que mudam com o sinal. Ah, o famoso sinal. Isso. Sem tempo para aprofundar, para ver como as coisas se conectam. Aquela nossa busca natural por sentido, por coerência. A escola, segundo ele, ignora ou até atrapalha isso com essa fragmentação toda. É, aquela sensação de pular de um assunto para o outro sem nunca entender o quadro geral. Exatamente. A segunda lição que ele aponta é a posição de classe. Posição de classe. Ele diz que a escola ensina cada um a aceitar o seu lugarzinho na hierarquia. As crianças são numeradas, classificadas. Ele vê a escola quase como um sistema de castas moderno, onde a mobilidade é mais uma ilusão baseada em nota, número, do que no potencial real da pessoa. É um treino para aceitar onde você pertence. Nossa, que visão dura! E as outras lições seguem essa linha? Seguem, sim. A terceira é a indiferença. Pensa de novo nos sinais interrompendo as aulas, as atividades. Certo. O trabalho nunca termina de verdade, o interesse é sempre cortado no meio. A escola até exige um certo entusiasmo, mas é algo meio superficial, que você liga e desliga conforme a aula. Ele diz que isso ensina a gente a não se importar profundamente com nada. E isso leva à quarta lição, que é a dependência emocional. O aluno aprende a buscar validação fora o tempo todo, né? A nota, a estrelinha, o sorriso ou a cara feia do professor. A sua vontade fica subordinada da autoridade. Direitos viram privilégios que alguém te dá ou tira. O que me faz pensar na quinta lição. Deve ser a dependência intelectual, imagino. Perfeito. É isso mesmo. Ensina-se a esperar que o especialista, a autoridade no caso, o professor, diga o que você tem que pensar, o que fazer. A conformidade acaba valendo mais que a curiosidade de verdade. É mais fácil seguir a cartilha. Pois é. Gatto chega a dizer que a nossa economia de consumo depende um pouco dessa lição, dessa sensação de impotência aprendida, de precisar que te digam o que desejar, o que comprar, o que fazer. Entendi. E a sexta lição
A autoestima provisória reforça isso. Seu valor parece sempre depender da avaliação de fora provas, boletins. Isso mina a autoconfiança, a capacidade de se autoavaliar. Você nunca está bom o suficiente e sempre precisa de mais uma confirmação externa. Um pouco como um consumidor que nunca está satisfeito, né? Faz sentido a comparação. E a última, qual é a 7ª lição? A 7ª é: não é possível esconder-se. É sobre a vigilância constante. O aluno está sempre sendo observado, avaliado, pelo professor, pelos colegas, às vezes até pelos pais que são incentivados a fiscalizar. A privacidade, que Gatto vê como essencial para o desenvolvimento pessoal, é negada, e o dever de casa ainda leva essa vigilância para dentro do lar. Puxa, juntando tudo isso... Prontos para uma sociedade que ele vê como de controle centralizado, uma paralisia física, moral, intelectual. É uma visão bem sombria da função social da escola. E ele não parece acreditar que mudar o currículo ou treinar melhor o professor resolva, certo? Não mesmo. Para ele, o problema não está no conteúdo, está na estrutura, na gramática da escola, como ele chama. Mudar a matéria não muda essas lições ocultas que a estrutura ensina. Ele até contrasta isso com uma suposta autossuficiência que ele enxergava no americano médio antes da escolarização em massa se tornar a norma. Bem impactante essa primeira parte. E isso nos leva direto para o capítulo 2, A Escola Psicopata. O título já é... um soco no estômago, né? Aqui, Gatto realmente intensifica a crítica. Esse capítulo é baseado num discurso que ele deu quando recebeu um prêmio, Vante, para aprender coisas úteis para o mundo real. Tipo... Ninguém vira um grande cientista só por causa das aulas de ciências da escola, entende? O que a escola ensina de verdade, ele insiste, é obediência. E o termo psicopata, por que ele usa isso? Ele usa no sentido de uma instituição que funciona sem consciência, sabe? Que opera por uma lógica abstrata, horários, regras, notas, burocracia, que acaba ignorando e até prejudicando as necessidades humanas reais dos alunos e dos professores. Mesmo que as pessoas individualmente tenham boas intenções. Como aquele exemplo que você deu do sinal interrompendo a criança que está escrevendo um poema. Exatamente, a lógica do sistema atropela o indivíduo. Ele também usa dados históricos, questiona a eficácia da escolarização obrigatória, diz que a alfabetização já era alta em alguns lugares antes dela, por exemplo, e argumenta que a escola foi, na verdade, projetada lá atrás por figuras como Horace Mann, Harper Thorndike, não para libertar mentes, mas sim para gerenciar a população de forma científica, para produzir gente mais previsível, controlável para a era industrial. E ele descreve um ambiente da escola como algo meio absurdo, não é? Sim, ele fala do confinamento por idade, que ele acha artificial, da falta de privacidade, da invasão do dever de casa no tempo da família. Ele faz uma análise de como o tempo das crianças é quase todo consumido pela escola e pela TV, sobrando muito pouco para um desenvolvimento pessoal mais autônomo, mais livre. E quais seriam as consequências disso nas crianças, segundo ele? Ele lista uma série de patologias que ele observava nos alunos. Uma certa indiferença ao mundo adulto, falta de curiosidade genuína, dificuldade de concentração, uma visão muito focada no presente imediato, sem senso histórico, até crueldade entre eles, desconforto com intimidade, muito materialismo e, claro, dependência e passividade. Nossa, um quadro bem preocupante. Diante de tudo isso, ele aponta alguma saída nesse capítulo? Alguma proposta? Sim, ele propõe um debate nacional sobre as premissas da escola, criticando soluções que vêm de cima para baixo. A alternativa que ele esboça passa por focar mais no autoconhecimento, ele valoriza muito o tempo a sós, os desafios reais, fala de serviço comunitário obrigatório, experiências práticas no mundo real fora da escola. Ele mesmo fazia isso com os alunos dele, né? Exato. Ele conta casos de alunos que ele mandou interagir com um chefe de polícia, um editor de jornal, um presidente de empresa, para aprenderem na prática. E um ponto fundamental para ele é a necessidade de reintegrar a família como a força principal na educação. Ele critica muito o papel histórico que ele atribui à escola de afastar os filhos dos pais,
de diminuir a influência da família. Essa crítica à escola tomando o lugar da família é recorrente nele. E ele usa a própria história para ilustrar essas ideias, certo? O capítulo 3, o esverdeado Monongahela, parece ser sobre isso. Totalmente. É um capítulo muito importante para entender de onde vêm as convicções dele. Ele faz um contraste forte entre a infância dele em Monongahela, uma cidadezinha industrial na Pensilvânia, e a vida adulta, a carreira e a escola em Nova York. E como era Monongahela para ele? Para ele, era o lugar do aprendizado de verdade. Um aprendizado comunitário, prático. O Rio era um laboratório. Os trabalhadores da cidade, ferroviários, barqueiros, eram mentores. Havia uma interação natural entre gente de todas as idades, sabe? As crianças assumiam responsabilidade cedo. Ele conta uma história de quebrar uma vidraça e ter que trabalhar para pagar. Ele diz que aprendeu o que era ensinar ali, observando e sendo ensinado por todo mundo na cidade, valorizando o trabalho real, a aventura do dia a dia. E qual foi o contraste com Nova York? Foi brutal para ele. Primeiro, a frustração com trabalhos que ele considerava sem sentido, como em publicidade. Depois, o choque ao entrar no sistema escolar de Nova York. O caos, as regras que pareciam absurdas, a falta de conversa real sobre as crianças entre os profissionais. Ele até relata um ataque que sofreu no primeiro dia. Mas o ponto de virada mesmo, a história que marca, é a da aluna Milagros. A história da Milagros, conte um pouco pra gente. Milagros era uma aluna classificada como má leitora, estava numa turma especial por causa disso, mas o gato, que na época era só professor substituto, percebeu que a menina lia sim, e lia bem. Ele decidiu comprar a briga dela, enfrentou a burocracia, a desconfiança da diretora, que chegou a acusar a menina de só ter decorado a história que leu para ela. Nossa, que situação. Pois é, mas Gato insistiu, a menina foi reavaliada e ele estava certo. Ela lia perfeitamente, foi transferida para a turma regular. Um tempo depois, ela deu um cartão para ele agradecendo, dizendo algo como: "Não se encontra um professor como você." Aquilo, para ele, solidificou a vocação. E o mais incrível é que, anos depois, ele descobriu que a Milagros se tornou uma professora e premiada. Que história. Fecha um ciclo, né? Exato. Esse capítulo humaniza muito o Gato e ilustra a crença profunda dele no aprendizado que acontece organicamente, na comunidade e na importância da ação individual, mesmo contra um sistema que ele vê como desumanizante. Essa experiência pessoal dele parece alimentar diretamente o argumento do capítulo seguinte, o capítulo 4. Precisamos de menos escola, não mais. Qual é a lógica dele aqui? Aqui ele desenvolve uma distinção que ele acha fundamental, a diferença entre comunidades e redes operacionais. Comunidades versus redes operacionais. Isso. Comunidades, para ele, são orgânicas, baseadas em laços reais de família, vizinhança. A interação é integral, você conhece a pessoa inteira, não só um fragmento dela. Elas geram pertencimento, importância mútua. Já as redes operacionais, e aí entram escolas, empresas, governo, são mais artificiais, baseadas em fragmentos da pessoa, idade, função. O foco é na eficiência para atingir objetivos limitados, as relações são mais superficiais, roteirizadas, ele as vê como vampirescas. Vampirescas? Por quê? No sentido de que elas sugam o tempo e a energia vital que deveriam ir para a família e para a comunidade, sabe? Geram solidão, fragmentação pessoal. E a escola, para Gato, é uma dessas redes operacionais que está sempre pedindo mais. Mais tempo, mais anos de estudo, mais dever de casa, competindo diretamente com os laços comunitários e familiares. Ele vê a escola como a concorrente da família, então? Exatamente. Ele critica a ideia de que a nossa lealdade principal deva ser a abstrações como país ou empresa, em vez de ser a pessoas concretas, a nossa família, aos nossos vizinhos. Ele acha que as instituições tentam suplantar a família nesse sentido. E ele também questiona o propósito puramente econômico da escola, né? A ideia de que estudar é só para ter um bom emprego. Sim, ele ataca forte essa visão. Diz que ela ignora o que ele chama de patologias da prosperidade. Vício, suicídio, vazio existencial, mesmo entre os que têm sucesso material. E ignora também o custo ambiental do consumismo desenfreado que essa lógica alimenta. Ele faz uma pergunta direta.
Se não é para aprender o básico, que ele insiste que levaria umas 100 horas para quem está interessado, e também não é para todo mundo ficar rico, o que ele acha um objetivo questionável em si, por que raios trancamos as crianças por 12 anos numa instituição? É uma pergunta provocadora. Muito. A conclusão dele é que precisamos redescobrir o sentido na família, na comunidade, no pertencimento a um lugar. E a escola atual, na visão dele, impede isso. Por isso, menos escola, para liberar tempo para essas conexões que ele considera reais e fundamentais. Uma visão bem radical mesmo sobre o papel da escola na sociedade. Se ele quer menos escola, o que ele propõe no lugar? O capítulo 5, o princípio congregacional, dá alguma pista de alternativa. Dá sim. Aqui ele busca a inspiração num modelo histórico americano, o congregacionalismo da Nova Inglaterra colonial. Congregacionalismo. O que era isso? Característica principal que interessa para o gato era a autonomia local. Cada comunidade religiosa, cada congregação governava a si mesma, decidia suas próprias regras, sua doutrina, como educar seus membros, sem precisar da aprovação de uma autoridade central, de um bispo ou algo assim. O poder residia ali, na base, nos membros ativos da comunidade. E qual seria a vantagem disso na visão dele? Ele argumenta que isso fomentava o debate local, a responsabilidade da própria comunidade para resolver seus problemas, inclusive os educacionais, e gerava diversidade, particularidade. Cada lugar tinha seu jeito, em contraste com a uniformidade que uma autoridade central imporia. Interessante. Ele diz que essa estrutura, mesmo que parecesse rígida em alguns aspectos, como na exclusão inicial de quem pensava diferente, era inerentemente dialética. O debate constante dentro de cada comunidade levava à evolução, à mudança vinda de baixo para cima. Ele dá exemplos de como a tolerância religiosa foi surgindo gradualmente em algumas comunidades, sem ser imposta de fora. Havia uma tensão criativa ali. Mas ele não ignora os problemas desse modelo, como essa exclusão que você mencionou. Ele menciona, sim, reconhece que havia aspectos negativos, como expulsar quem não era daquela fé, mas argumenta que essa coesão inicial, mesmo sendo excludente, era o que permitiu o funcionamento dessa dialética local e, de certa forma, limitava o dano dos erros. Se uma comunidade cometesse um erro, não contaminava todas as outras automaticamente, como pode acontecer num sistema centralizado. E ele contrasta isso fortemente com o planejamento central moderno, imagino. Exatamente. Ele critica muito a tentativa moderna de impor soluções únicas de cima para baixo, seja na escola, seja nas leis em geral. Para ele, isso ignora essa dinâmica local, enfraquece a lealdade das pessoas que ele acredita ser naturalmente ligada a pessoas e lugares concretos, não a abstrações como o sistema ou o país, e promove um tipo de pensamento global, abstrato, em vez do conhecimento e do amor pelo local, pelo que é próximo. Ele acha que mudanças impostas, mesmo as bem-intencionadas, podem ser problemáticas. Sim, ele sugere que vitórias progressistas obtidas por decreto ou por tribunais, por exemplo, podem ter menos valor e gerar mais ressentimento do que mudanças que surgem de um consenso social construído localmente, como ele viu acontecer com a tolerância religiosa em algumas daquelas comunidades. Ele até usa o exemplo da lei seca, para dizer que proibições impostas de cima podem acabar fortalecendo o problema. E como tudo isso aterrissa na questão da educação, especificamente? Ele vê o sistema educacional atual, com o monopólio da certificação de professores, o currículo único imposto, como uma forma desse planejamento central que impede a educação de verdade e que, segundo ele, serve a interesses obscuros, como os das indústrias ligadas ao material escolar, testes padronizados, etc. E a alternativa seria? Aplicar o princípio congregacional, mais dissociado da religião, claro. Seria a força de indivíduos se unindo voluntariamente em grupos locais, harmoniosos, para buscar o potencial de seus filhos e da comunidade. A ideia central é menos controle central, mais autonomia local. Ele basicamente diz,
deixem as pessoas em paz para resolverem seus problemas educacionais. E quais seriam as propostas concretas dele, então, nesse capítulo? São bem radicais, como tudo nele. Ele propõe abandonar as soluções nacionais uniformes para a educação, focar o apoio nas famílias e nas comunidades locais, subsidiar a experimentação local, deixar mil flores desabrocharem, digamos assim, confiar mais nas crianças e nas famílias, acabar com a segregação por idade na escola, envolver toda a comunidade na educação, não só os profissionais. E sobre o currículo e os professores? Ele reafirma que o básico ler, escrever, fazer contas é relativamente fácil de ensinar se houver interesse. Ele repete a estimativa de menos de 100 horas. E aí vem a proposta mais radical: acabar com a profissão de professor certificado como a conhecemos hoje, devolver o dinheiro dos impostos da educação diretamente para as famílias, para que elas possam escolher e pagar pela educação que julgarem melhor para seus filhos, e criar um sistema de livre mercado educacional, baseado nesse princípio de autonomia local, congregacional. A pergunta fundamental, educação serve para quê? Não deveria ser respondida por especialistas em Brasília ou Washington, mas sim por cada comunidade local. Uau, realmente é uma análise que vira de ponta cabeça muitas das nossas certezas sobre a escola, né? Exploramos, então, essa visão sem dúvida provocadora de John Taylor Gatto em Emburrecimento Programado. A grande tese dele, no fundo, parece ser que a escola, do jeito que a gente conhece, não é que ela falha em educar. Ela tem sucesso, sim, mas em outra coisa. Em moldar indivíduos para se encaixarem numa estrutura social e econômica bem específica. E muitas vezes o custo disso é a individualidade e o potencial único de cada um. Exatamente. A análise do Gatto, que vem de alguém que esteve décadas ali na trincheira e ainda por cima pesquisou a história por trás do sistema, é um convite muito forte para a gente questionar o status quo, sabe? Questionar premissas que talvez a gente tome como naturais sobre qual é o papel da escola, como ela deve ser organizada. Ele nos força a pensar se estamos realmente educando no sentido amplo ou só escolarizando. E quais as implicações profundas dessa diferença? E a provocação final que fica martelando na cabeça é essa, né, para quem está ouvindo a gente. Até que ponto aquelas 7 lições ocultas ou aquela lógica da rede operacional que o Gatto descreve, até que ponto isso ressoa com a experiência escolar que cada um teve ou com o que a gente observa hoje em dia? Será que faz sentido? E pensando além da crítica, que já é muito forte, que alternativas poderiam existir? Sejam elas inspiradas diretamente no Gatto, com seu princípio congregacional, ou outras completamente diferentes. Que caminhos poderíamos imaginar para uma educação que talvez fosse mais libertadora, mais conectada com a vida real, com a comunidade? É uma reflexão que vale muito a pena fazer, sem dúvida. A crítica dele é demolidora, mas talvez abra espaço para a gente imaginar outros futuros possíveis para a educação. Com certeza. Bom, queremos agradecer demais a quem nos acompanhou nesta análise aqui no Bookcast do Arqueobook. Esperamos que essa viagem pelas ideias, às vezes desconcertantes, de John Taylor Gatto tenha sido, no mínimo, instigante para vocês. E contem pra gente aí nos comentários o que vocês acharam, concordam com o Gatto, discordam totalmente, que outras ideias essa conversa despertou em vocês. Essa troca é sempre muito rica para nós. Isso mesmo. E se vocês curtiram essa análise, não esqueçam de deixar o like, ajuda muito a gente. E compartilhem com quem mais vocês acham que pode se interessar por essa discussão tão fundamental sobre educação. Verdade. E claro, fica o convite. Se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal do Arqueobook no YouTube e também entrem lá no nosso canal do Telegram para não perderem as próximas conversas, os próximos conteúdos que a gente prepara. É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.